Boa tarde a todos. Nós queremos, nesse momento, abraçar cada pessoa que está aqui e saudar o nosso presidente aqui da academia, Mirval Pereira. Aqui está Antônio Torres, a nossa querida Fernanda Montenegro, o nosso representante, tradutor na França, está aqui o nosso Domício Prança Filho, e os Venir, Olivieri, está lá também o catarinense, meu irmão, vizinho. E eu quero saudar a todos de uma maneira especial. Hoje, nosso conferencista é essencialmente um poeta, embora seja muitas coisas. Marco Lucchesi, eu acho que a pronúncia está correta. Tudo que você disse é corretíssimo. Não. O poeta tem a correção no seu espírito. Não, porque tudo bem. O atual presidente, Marco Lucchesi, da Fundação da Biblioteca Nacional, é professor titular de literatura comparada na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Poeta. Romancista, memorialista, ensaísta, tradutor, eu estou me lembrando até de Humberto Eco, editor, recebeu o Prêmio Jabuti, a Ordem do Mérito Científico, Prêmio de Poesia Bacóvia, da Romênia, Prêmio do Ministério da Cultura da Itália, dentre outros. Em sua ampla produção, contemplado por diversos prêmios, destacam-se Esfera, Meridiano Celeste e Bestiário e Clio, poesia, O Dom do Crime, romance, O Bibliotecário do Imperador e Adeus Pirandello, romances também, Saudades do Paraíso e Os Olhos do Deserto, memória, A Memória de Ulisses, O Carteiro Imaterial, ensaios, possui amplo conhecimento, até diria erudição, de mais de 20 idiomas, tendo criado, inclusive, uma língua artificial denominada Laputar. Eu, infelizmente, não estou podendo falar na língua que ele inventou. Console-se, nem eu. Nós que aqui estamos, nós sempre estamos inventando, nós estamos diante de um poeta e de um ensaísta e tantas outras coisas. Mas, de qualquer maneira, eu vou falar na língua de Camões. Nós sempre nos ancoramos em Camões, mas ainda nós temos um Drummond, um Cabral, um Guimarães e tantos outros. Mas, como Camões aqui foi celebrado por esses dias, nós sempre o celebramos. Enquanto houver a língua portuguesa, ele continuará nascendo na nossa memória. Apresento aqui essa figura de acadêmico e escritor e amigo,
no tempo. E quantos anos? Marco Lucchesi. Dá a palavra. Obrigado. Muito obrigado. De praxe a generosidade, uma boa tarde a todos. Fico muito contente com as palavras do meu queridíssimo amigo Nejar, porque, de fato, é uma longa história de conhecimento. Quer dizer, eu começo como leitor de Nejar e depois ouso dizer, com alguma petulância, mas a petulância dentro do afeto cria um regime de bons ventos, acabei me tornando amigo de Carlos Nejar, e se trata de vento, inclusive, dos ventos do Pampa, né? Dos moinhos, né? Das muitas tribulações, dos quixotes do Pampa, que iluminam, inclusive, a política da boa vizinhança com Godofredo, que você acaba de dizer agora. Eu pensei que vocês fossem mais farroupilhas, estão me decepcionando os gaúchos. Mas é ao lado. Sim, a política da boa vizinhança acaba tomando. Senhor presidente, querido Merval, queridas acadêmicas e acadêmicos, estou muito faltoso com a academia, eu sei, mas tenho certeza que com a intervenção sacrossanta da acadêmica Fernanda Montenegro e com as rezas eu serei de algum modo perdoado, e cumprimento a todos individualmente os que estão aqui. Rosisca, demorei para entender pela vista, Domício, os queridos acadêmicos, né? Didier Lamaison, Antônio Torres, já citado mais de uma vez, pode criar problemas de publicidade, acho que não é bem o caso, né? Godofredo, no entanto, que, claro, né? Zenir, há quanto tempo, Zenir Ventura, Cavalieri e consorte, que fora que eu pratiquei com a senhora, né? Mas eu disse que era uma pergunta tola minha. Ok. E nos apresentamos e nos conhecemos. Acho que não era tão tola, porque acho que é a primeira vez que, de fato, compartilhamos. E last but not least, o menino mais jovem dessa casa, Bechara, com a grande... Agora mesmo, Cavalieri falava a respeito de um livro, que eu prefiro não dizer qual, mas era um livro pacífico, e não era nada que não se pudesse dizer em público, né? E passa a Bechara perpendicularmente. Eu tenho a segunda edição. Então, realmente, é um homem muito atrevido, mestre querido. Cumprimento a todos que generosamente vêm aqui, não é? Espero que não seja tão horrível assim. Quero cumprimentar e dedicar essas poucas palavras, não só aos acadêmicos, de modo especial, os funcionários da casa, pelos quais tenho uma importante dívida de gratidão, os que aqui se encontram, e, de modo especial, também meus amigos, né, Vanderlino e Helena, amigos também de... Meu Deus, Vanderlino me disse uma coisa quase que... Eu vou dizer, mas é dele, tá? Se a palavra for ofensiva, a culpa é dele, que me conhece desde os 23 anos, fecha aspas. É um fato grave, né, que não se pode dizer em público. Bom, eu ia pensar em fazer alguma coisa com o piano, havia pensado... Estou com o Carlos Nejar, né? Carlos Nejar é como sabemos todos, é um dos grandes poetas do Brasil e não só. Poeta de grande profundidade, é uma espécie que, se eu pudesse definir, falei de vento, mas eu preferiria dizer vertigem, abismo e vertigem, como quem caminha nietzscheanamente rente ao precipício, sem muito medo de cair, talvez com nenhum medo, mais audácia que medo, e se equilibrando, né, como numa grande tensão de forças, né, como quem clama rapidamente para si próprio as dimensões importantes e dificílimas do futuro. Então, eu quero agradecer muito a apresentação dele, que foi mais generoso, porque ele sempre é generoso, mas por praxe, também a gente, nesse momento, tem que usar algumas palavras boas, mas as dele vieram do coração e vieram de uma relação antiga, e insisto, na minha qualidade de leitor. Com muita saudade, aliás, queria dizer isso, né? É uma questão brasileira, portuguesa, Teixeira de Pascoais, a saudade do futuro, com muita saudade da academia, mas aqui, dando a mão à palmatória, está muito difícil. Não a academia, por favor, mas os trabalhos todos, né? E a espécie de reconstituição de um tecido da paz, da democracia, tecido republicano, em que nos encontremos todos numa grande escola de aprendizado da tolerância, da admiração, né? Enquanto não houver a admiração, que se passe para a tolerância, né? É um esforço muito importante para todos os brasileiros, independentemente de relações que cada qual de nós ocupe dentro de uma escala social, dentro de uma estrutura, dentro de um compromisso, né? Criar efetivamente a cultura da paz. Não é simples, né? Tem que passar por uma Constituição forte, justiça, trabalho de muitas gerações também, né? Reconduzir o país a uma altitude, não só reconduzir, mas transfigurar uma ideia de país que nos fala, etc, etc. Mas já entendendo para onde eu vou, etc, etc. Estou desculpado, espero com a Santa Acadêmica Fernanda Montenegro, se me permitir, né? E com as bênçãos de Rosisca d'Arte de Oliveira.
O feminino, como sabia Jung, sabemos todos nós, né? E para a poesia, o feminino, o sentido da ânima, não é? Tem uma perspectiva soteriológica, né? O feminino, etc. Também já entenderam. Eu vou um pouco assim. Mas eu vou ler, porque, para mim, falar sobre poesia, não tenho dúvidas sobre o que eu quero na poesia. Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa, acho que quem me conhece entende, cheia de pretensões. Ao contrário. Mas, geralmente, prefiro não falar de poesia e não ler a poesia. Dificilmente me verão. Não sou nem melhor nem pior do que ninguém, mas a minha relação com a poesia é uma relação, um pacto de silêncio, como um grande amor perdido, vencido, ganhado, derrotado, reconquistado, etc., etc. Também entenderam para onde eu vou. Eu estou dando uma matéria para o Domício depois fazer a sua crônica sobre a minha palestra. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo uma homenagem ao meu querido amigo Domício. Vocês todos compreendem que o jogo é fundamental, né? E preciso ter um pouquinho de... Então, para não dizer a saudade muito grande, eu me lembro que eu vou começar a palestra, não se preocupem. E na hora eu acabo, não se preocupem também, né? Senão vira um problema, né? O cara vai começar quando? E quando é que esse cara vai acabar, né? Mas uma grande saudade aqui, saudade de Zé Murilo de Carvalho, Alberto... É estranha a academia, não é? Porque é bom que as novas pessoas integrem, porque ela vive da seiva, né? Mas, ao mesmo tempo, é estranha a academia, no sentido de que as pessoas queridíssimas, né, desocupam, não o espaço nem a alma, mas não é ninguém imortal, não. O negócio é muito sério aqui, né? É muito sério. A saudade de Alberto da Costa e Silva, onde é que eu ponho essa saudade? Como é que eu lido com essa saudade? A dívida que eu, Marco, tenho... Evandro, tudo bom, Evandro? A dívida que eu tenho com Alberto da Costa e Silva é imensa. Todos nós, o Brasil, mas danem-se todos nós, o Brasil. Falando a minha, porque a dívida a gente paga no limite pessoal, né? Zé Murilo de Carvalho, última vez, né, Merval, assim, Zé Murilo de Carvalho disse a ele, Zé Murilo, que era uma figura admirável sob qualquer ângulo, mas tinha uma... Zé Murilo dizia assim, não podia ser muito elogiado. Se você fazia uma declaração de amor típica de quem é descendente de italiano, exagerado, barroco, decadente, né? Ele disse assim, Zé Murilo, eu gritei, apesar de todos os seus defeitos, eu amo você. Era a única forma de eu poder declarar amor ao Zé Murilo, interpondo entre os nossos corações esse desvão sobre o qual o Nejar se constrói, né, diante do abismo. Bom, então vamos lá. Eu vou tentar ler, mas quero também dedicar, além dos funcionários dessa casa... Gabriel, onde você está? O Gabriel está muito lá atrás, né? Bom, não se compromete assim, nosso querido amigo da Biblioteca Nacional. Quero dedicar também ao grupo que, na falta de melhor opção, Ana Maria vai fazendo os estudos nas minhas coisas. Eu vou ler, peço desculpas, mas eu acho que é a forma mais direta de não... para que o Domício não crie plataformas linguísticas, atribuindo-as a mim mesmo, né? Sobre minha poesia. Vamos lá. Seriedade. Quase não leio meus poemas. Não digo uma palavra sobre a Gênese. Declamar essas vozes, sequestrar-me de mim para mim, como um teatro aberto ao público, há tanto não me atrevo. E rasgo quase sempre meus cadernos. Nenhum rastro ou sinal, nada. Agora que me obrigo a repensá-los, nesse momento, cito o desenho que não traz... Está aqui o desenho, não importa, né? Mayakovsky tem um desenho no livro lindo dele, Как делать стихи, como escrever versos, como fazer versos. Делать стихи. E aí ele faz um desenho, que é o desenho... Eu vou voltar à leitura. Que é o desenho de Stravinsky, quando Robert Kraft pergunta como é que você desenharia a sua música, e desenha... Eu faço um desenho do que eu entendo, mas como não dá para ler, eu volto aqui. Se indagasse meu esquema, o Mayakovsky tem um esquema assim, e eu tenho outro esquema assado. Vamos lá. Portanto, aí está. Esse que nem vocês estão vendo esse esquema. Nenhuma palavra, apenas esse esquema. Nenhuma palavra posteriori, glosa ou explicação. Apenas o desenho, como se fosse um koan, uma ideia suspensa, mera gestalt. Sendo obrigado a prosseguir, recorro à autoacusação, j'accuse, contra currículo, autologia, réu de mim mesmo, juiz e condenado. É um poema que eu digo autologia, que diz Marco Lucchesi, o nome de uma nuvem, árdua, pluriforme, ligeira e imperscrutável, que se desmancha na medida em que se mostra, tão maleável como um serafim, tão orgulhoso como um paquiderme, um poço estranho, mudo e longilíneo, o medo para fora e o grito para dentro. Marco Lucchesi, nuvem, paquiderme, fera abismo sem fundo, anjo da terra, monstro de cega e fatal contradição. Pronto. Esse é o melhor currículo que alguém pode dar de si próprio, né? O currículo das contradições, né? O currículo da derrota, não esses currículos maravilhosos em que somos todos belos, extraordinários. Não, somos feitos de absolutas derrotas. E a poesia
tem essa espécie de sermo humilis, não como objetivo final, mas sermo humilis como a própria prática, não é? Desse silêncio. Alguns poetas trabalham com barulhos, e o queridíssimo, amado Ferreira Goulart trabalhava com os barulhos, né? Outros preferem, cada qual, a poesia não tem um a priori, né? O importante é a viagem para dentro de si mesmo, para entender qual é a sua relação, inclusive com o som, pacto e silêncio. Tinha até pensado em trazer, os funcionários foram muito gentis, o piano aqui, mas eu achei que ia me desnudar excessivamente, preferi ficar quieto. Pronto, eu sou esse monstro, esse é o currículo correto. Os outros não importam, não é? É um currículo de falhas, de silêncios. Tenho a impressão de morar longe, iludo-me talvez, habita-me a distância, invento essa longura, mesmo porque de perto não respiro, adicto do silêncio onde me afogo. Bem sei que as partes que me cercam não me atendem, que me debato no exílio de fontes e cuidados, que sonho a cada instante um vento que me leve para outro mundo, esse outro cada vez mais outro e mais distante. Essa poética da distância, que está colocada, por exemplo, em Pieraldo Rovati, habitar a distância, ou então a grande experiência mística, epifânica, que não precisa ter a mística restrita, não é? Esse grande silêncio, diante de cujo mistério você consegue, através de uma poesia negativa, por excesso de não dizer, por excesso de dizer da sua própria incompetência, estranhamente, de modo paradoxal, dizer a partir do momento em que não diz. Não é um jogo de palavras. É o caso, por exemplo, quando você se encontra no Fausto II de Goethe, na Ascensão, o eterno feminino, na tradução de Haroldo, a cena céu acima, das ewig weibliche, zieht uns hinan. É uma subida que não acaba de acontecer. Você fecha o Fausto de Goethe, o segundo, e o cara está subindo, né? O cara, peregrino, Fausto, né? Sobe, não para de subir para um eterno feminino que a cena céu acima. E, portanto, ele não está dizendo como é, mas pelo fato de não dizer como é, pelo fato de dizer que tem imensa dificuldade de dizer como é, isso cria uma espécie de inscape, ou in-stress, que era bem a ideia de Hopkins, né, quando ele falava justamente de dar um grande estresse interno à palavra e dar às potências da palavra um pacto de silêncio e de infinito, diante de cuja riqueza aquelas palavras seriam capazes de restaurar o que não tem restauração, de pronunciar o absolutamente impronunciável. É aí que o silêncio funciona. Não é exatamente o silêncio da dissonância, mas é o silêncio da consonância, em que as partes do jogo se interligam numa perspectiva de profundidade, sem grande estardalhaço. Esse outro, cada vez mais outro, e eu dizendo e mais distante. Preso na língua, exilado em suas camadas, sigo os passos de um Deus esquecido. Procuro a lira de Orfeu em busca de Eurídice, não mais que a ausência e proporção das cordas, mesmo sem lira e sem cordas. Um canto surdo não se deixa adivinhar, se escuta não se mostra efetivamente radical. Não sei dizer se oitava acima, capturá-lo num ritmo de entrega e de abandono, marcado pelas dobras do silêncio. Mais uma vez, a clausura do fora, por onde emerge um continente novo, além do qual cintila o ainda não. Levo em silêncio um pacto de armistício às jovens cidades que moram nos ermos de mim e tramam rudes sedições. Invoco, portanto, e já de algum modo já o dizia, por outros motivos, é claro, invoco o princípio de Adorim. Princípio de Adorim, uma neblina impronunciável, vigília dentro do sono, o aberto mais feroz com dentes incisivos. Por quê? Deve-se ter grande aviso e vigília quando se passa o cabo tormentório dos sonhos. Surge o poema, Água de Rocha, quase inaudível, uma batida rara, tão cego e dissonante, rumor da língua ao mesmo tempo, água e pedra, fechado outras vozes e derivas, no coração da luz, antes da aurora. Psicografia de mim para mim, a barganhar o rosto feminino, um pedaço, uma espécie de... etc. Como quem dorme sobre um rio, nas águas da linguagem. Pois, entre aspas, nos lugares, encostando o ouvido no chão, se escuta barulho de fortes águas que vão rolando debaixo da terra. O Senhor dorme sobre um rio,
Já entenderam de onde vem? Acabei de citá-lo. E está dentro do princípio de Adorim, fecha aspas. Esse barulho rosiano do rio, que corre sobre a terra, exige um rabdomante, que é aquele que vai buscar água, né? Nas tradições mediterrâneas e em alguma parte também do Nordeste, que vão buscar água lá onde a água praticamente não se mostra, e a necessidade desesperadora dessa água, que no Nordeste, em boa parte desse Nordeste, se dá por uma beleza excessiva de um azul de uma beleza extraordinária, mas igualmente cruel, porque há tanto azul, não tem promessa de chuva e de água. E precisaríamos convocar toda a grande meteorologia da poesia brasileira. Jorge de Lima, em cujas paragens chove abundantemente. Chegou o inverno, Zefa, formigas de asas e tanajuras, etc, etc. Ou então, o Joaquim Cardoso, também tem muita chuva na poesia de Joaquim Cardoso, ou de Nejar, que também chove bastante na poesia de Nejar. Na minha tem umas gotas d'água também. Surge o poema, pois bem, Água de Rocha, como dizia o grande, saudoso, imenso poeta italiano, caro amigo meu, Mario Luzzi, Sapri acqua di roccia, a água que se abre, a água de rocha. Esse barulho rosiano do rio que corre sobre a terra, dizíamos, exige um rabdomante, que bebe solidão e longa espera, sempre a ideia dessa longa espera, que é o modo que cada qual tem de lidar com a poesia, essa é a minha forma. A longa espera, a vida em exílio, a vida fora. O rio palavra e as águas claras do pensamento, duas línguas com suas asas, antiga entresonhada Babel e a nova entretecida Sião, para ficarmos com Camões. E o mesmo rio palavra respira essas distâncias. As lágrimas de Camões e a brisa dos sertões, a água escrita de terra, o abismo e a vertigem do perigo e do socorro, dizíamos de Nejar, mas está em Hölderlin, onde está o perigo, cresce também o socorro. Patmos, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Onde há o perigo, também cresce o socorro. É uma visão altamente complexa e absolutamente fabulosa de Hölderlin, que via como nós um momento de grandes transformações complexíssimas. Não tinha inteligência artificial, mas tem coisas mais profundas que a inteligência artificial. Tinham grandes crises metafísicas, né? E esse novo Patmos em São João, em que Cristo perdera, segundo Hölderlin, as suas grandes forças, ele que substituíra ninguém menos que o panteão olímpico, que também não encontrava força. E é uma tradição interessante na poesia e na filosofia do século XV ao XIX, essa ideia, mas até antes, a ideia de que os deuses antigos estavam magoados e iam voltar. É um sonho de Próclo, que escreve um livro belíssimo, né, e uma lembrança, que ele tem um sonho de que Minerva, Atenas, no caso, Atenas, está voltando, né, está muito, muito perturbada com o abandono a que foi votada diante de um novo Deus. Então, Hölderlin vivia isso, nesse novo Patmos, né, um enfraquecimento cristão, nietzschiano também, que viria depois, e, por outro lado, o enfraquecimento do antigo Olimpo. E para onde vamos? Então, diz ele, não obstante haver perigo, aí também cresce o socorro. E vai uma poesia de uma beleza extraordinária, já ele também tangenciando a loucura, esse poema de 1807, viverá de 1807 a 1843 numa torre no Neckar, tirando sons do piano fabuloso, que a gente não sabe quais foram. Um ano depois nasce Nietzsche, que também teria na Praça Carlos Alberto, em 1899, ele também um grande colapso, e ele que tinha algumas composições de piano que são alcançáveis hoje, né? Nietzsche não era um grande compositor, mas, enfim, era alguma coisa interessante. Bem, eu parei aqui, eu não completei, né? Mas não precisa completar. O texto é longo, mas eu estou cortando, né? Eu vou acabar na hora. Todo um apelo irreversível da linguagem. O poeta não sabe aonde vai quando inicia. Vive de uma demanda líquida, escondida, incerta, ignora o curso das palavras, ajusante, atônito, nos rumos da composição. Segundo Brodsky, Josip Brodsky, um imenso poeta prêmio Nobel, ele vai mais longe de quanto havia pensado. Ele diz, é nesse ponto, abre aspas, que o futuro da linguagem invade seu presente. Isso é fantástico, porque não é a saudade Teixeira de Pascoais, é de uma cifra metafísica específica, né? Mas vejam, e de imediato, ele, o poeta, abre aspas, consegue encontrar-se onde ninguém esteve, onde ele próprio talvez sequer gostaria de estar. Ou seja, o colocar-se em risco, o lugar de risco que a poesia exige, porque se começa e não se sabe, isso é uma constante, vários poetas dizem, outros sabem, né? Mas outros não sabem. E esse não saber, diz Brodsky, é a forma de um processo de aceleração da linguagem, aceleração do tempo.
em que você é simplesmente projetado para um lugar que você não imaginaria que pudesse vir a ocupá-lo. Isso não é mistificação ou metafísica da composição, isso é filosofia da composição, para usar um termo conhecido, e tem um olhar muito importante das jazidas, que são os cadernos de Paul Valéry, as grandes jazidas cósmicas ou pessoais, porque a grande questão da poesia é, sobretudo, para que não há uma... Quando Mayakovsky diz um livro para escrever versos, mas Mayakovsky é um dos poucos que consegue fazer grande poesia social, grande poesia lírica ao mesmo tempo. Não é out, é et, ao mesmo tempo. E ele, quando ensina a fazer poesia, não é um ensinar, ele fala como é a sua própria oficina poética, não diz tudo, mas tem uma coisa maravilhosa. Yesenin suicida-se, poeta russo, no Hotel Angleterre, e se suicida, deixa um poema lindíssimo de suicídio, e da Svidania Drugmont e da Svidania, etc. Ele se despede, adeus, amigo, adeus, e, enfim, os detalhes da morte ninguém precisa aprofundá-los, né? Não é importante. Mas ele morreu e escreveu com o próprio sangue o seu poema. E Mayakovsky diz assim, via que muitos jovens estavam morrendo aos pés da tumba de Yesenin para que encontrasse um fato estético e revolucionário, dolorosíssimo. E Mayakovsky, viva Libras, só agora eu te vi. Traduz isso, por favor. Como vai você? Tudo bem? Muito obrigado. Agradeço muito. Não precisa ter nem de tradução. Basta imaginação. Okay. Nós estamos imaginando junto com ele. Então, vocês imaginem, Mayakovsky, né, já chega e diz, olha só, pessoal, escrevendo o poema, mas não é assim, eu posso citar ou não vou citar. Vocês não entenderam nada. Se vocês querem salvar a morte de Yesenin, qual é o problema da Rússia soviética, dizia ele naquele então, não é? Era, de fato, aumentar a produção de tinteiro, de tinta, porque a Rússia tinha pouca tinta. Eu obrigava que os poetas tirassem das suas próprias veias a matéria pela qual, vejam que coisa genial, né? Então, é claro que, mesmo em Mayakovsky, onde há um planejamento, uma perspectiva certeira, a perspectiva de Brodsky permanece, porque há campos de incerteza quando nós nos aproximamos da escrita de Mayakovsky, muito importante. Assim também, por exemplo, quando a gente estuda o caso de Beethoven, um dos maiores gênios da música clássica, etc., sabemos todos disso. Mas, quando a gente analisa, eu tenho em casa algumas e está super analisada há séculos, não fui eu que analisei, mas gostei de acompanhar, não é? Gosto de acompanhar. Beethoven tinha uma grande dificuldade, não estava surdo ainda, uma grande dificuldade desde sempre de escrever. Não tinha imaginação de Mozart para escrever. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, não, mas estou dizendo que os graus dessas incertezas permeiam sempre, mesmo aqueles mais arquitetonicamente fortes e favorecidos, e imbatível, nesse caso, Beethoven, distintissimamente de Mozart, que não era desorganizado, mas são duas formas de lidar com as dissonâncias e com a construção de um grande arcabouço poético. Então, mesmo Mayakovsky ia eu dizendo isso, mas o que eu gosto de Brodsky é essa ideia de que esse não saber. Outro poeta também muito interessante, Joe Busquet, um grande poeta francês, a Rosicka conhece por causa da livraria, né? Quando ela existiam, as belas livrarias, né? Quase todas desapareceram. La Une, sobretudo, que você e Portela frequentavam. Queria encontrar Rosicka e Portela, e uma pessoa idiota como eu, estariam lá na Une, estariam certamente a encontrar. Então, Joe Busquet falava, por exemplo, como é que ele trabalhava Vanderlino com as suas próprias incertezas. Então, ele dizia rima. E ele é um poeta moderno, um poeta que veio muito tempo no quarto, por uma série de demandas dramáticas, né? Se a rima ajuda a diminuir a cegueira do poeta, porque a rima ela vai adiante, vai abrindo caminhos. Contra a rima, a favor da rima. Olha, cada síntese ela só precisa ter rigor diante da construção que ela elabora, mas não há um a priori na poesia. Por isso que a poesia também é um exercício de grande liberdade, de grande desafio, e, ao mesmo tempo, parece fácil, é muito fácil, é bastante fácil, mas, na verdade, é uma senhora muito complexa. A poesia, portanto, em Brodsky, ele fala de uma aceleração da linguagem. Eu não me droguei até hoje. Se charutos toscanos, Merval ou cubanos sejam drogar-se, talvez de alguma forma seja. Mas Brodsky dizia que ele talvez bebesse, não é? Mas ele dizia uma coisa muito interessante, que esse estado de aceleração temporal que a poesia favorece, todos os tempos, Jung diria tempo Aion, mas o tempo Aion é um tempo mais longo, é um tempo mais estendido, é um tempo mais enorme, é um tempo que não termina, aionios, quase coincide com a eternidade, né? Que é o tempo da psique, né? Fernanda sabe que Fernanda fez coisas maravilhosas, além de saber
pelo próprio exercício acadêmico, a Fernanda Montenegro, pelo exercício dela, como intelectual e acadêmica, como atriz, dramaturga também, que colaborou em várias coisas, inclusive as Lágrimas Amargas de Petra von Kant, onde eu estava com uma namorada lindíssima, e ela chorava, e eu também chorava, e Fernanda brilhava numa intensidade assim, soberana. Bom, vamos lá. Eu estou quase terminando. Mas é verdade. E você também fez para a doutora Anísia da Silveira, emprestando a sua voz aos que não tinham voz. Então, isso agora está tudo sendo recolocado, reeditado, se Deus quiser, vai ficar uma coisa muito bonita. A poesia implica a transfiguração, já disse isso umas 500 vezes, desde o café. Agora quis colocar a transfiguração aqui. Como um processo alquímico, solventes e licores, mercúrios e sais diversos. Ouçam, por gentileza. Prepara atentamente o magistério, em fontes, pelicanos e atanores, e acede cuidadoso ao ministério, com ácidos, solventes e licores. Vigia bem teu sublimado império de líquidas fronteiras e os amores, de reis e de rainhas, no mistério de cópulas ardentes e vapores. Aos poucos se revela no tugúrio, erguendo o poderoso caduceu, a fúlgida presença de Mercúrio. E sob as nuvens químicas do céu, na superfície desse mar sulfúreo, emerge luminoso o próprio eu. Essa era a grande alquimia. A alquimia não era produzir ouro. Isso é para os alquimistas de quinta categoria. Era modificar-se. Era a grande transformação a que levava o processo químico. E já como estamos com Fernanda Jung, é por isso que Jung abriu uma avenida imensa, estudando aquilo que parecia a coisa menos importante do mundo, a alquimia. O que é bom, eu não consigo, Domingos, isso eu não estou conseguindo. Mas, enfim, é um neopositivismo que volta e meia se dá na ciência, né? Então, a alquimia ficou lá para trás, não sei o quê. Mas, enfim, vamos lá. Pois é, de novo eu insisto, já sem destino claro e aviso de chegada. Não sabemos para onde ir. Agora, esse não saber não significa o abandono à estupidez, significa o cuidado delicadíssimo com o instinto, com a escuta, com a fala. O recorte vem depois. Cuidado com os recortes. Antes de Heisenberg, sem destino claro e aviso de chegada, o princípio de 1936 da incerteza. Sabemos para onde o átomo vai, mas não onde ele está. Sabemos onde ele está, mas não onde ele vai, porque à medida que eu observo, eu desfiguro a configuração do átomo. Não é? Assim é a poesia, princípio da incerteza. Sabe onde está e ignora onde vai. Matéria e sentimento da linguagem. O poeta é filho do acaso e da necessidade. Seu violão possui cordas secretas. They said, you have a blue guitar. You do not play things as they are. Bacana isso, né? Eles dizem que eu tenho uma guitarra azul e que eu não toco as coisas como as coisas realmente são. Wallace Stevens. Porque o poeta tem que ter uma guitarra azul. E eu me lembro de Dino 7 cordas, eu me lembro de algumas serestas brasileiras e que 7 cordas eram aquela corda a mais, etc, etc. As cordas de Wallace Stevens, mas também do Dino 7 cordas, ou do Jamil, dedilhadas. Chegamos ao azul, nomear é preciso, libido nominandi, essa libido de dar nomes, não é? Essa erótica do texto. Já não se trata da essência, mas da dinâmica da língua, a legislar a vigilância das palavras. Penso numa pessoa imensamente amada por mim, que aqui esteve, falou daqui, já numa idade avançada, com a beleza não olímpica da idade avançada, ou seja, com as dificuldades que tornam de uma beleza ainda maior quem está a dizer as coisas, não é? Porque está a dizer entre memória, futuro, despedida, que se chamou Israel Pedrosa. Israel Pedrosa, meu querido amigo, tratou da cor inexistente, um dos livros mais extraordinários, né? Vocês o conhecem, né, Vanderlino e Helena. E lá, Israel Pedrosa fala sobre a cor inexistente, ele que foi discípulo de Portinari. Penso nele, Israel Pedrosa, da cor à cor inexistente, entre pigmento e refração, na cercania das formas saturadas, quando uma cor nasce entre duas. A cor inexistente você vê uma determinada cor, um determinado azul, que numa proximidade, numa cercania, por isso que eu estou falando das palavras próximas, né? Aquele azul parece um outro azul e, no entanto, é o mesmo azul. Isso foi percebido por Portinari quando os lençóis eram distendidos, quarando os lençóis, né, se dizia, não é? E aí, aquele lençol, que era eminentemente branco, ficava amarelo. Então, daí todo um trabalho de Israel Pedrosa sobre... Isso já estava colocado desde o Renascimento, Piero della Francesca, Didier Lamaison, que é especialista em Piero, eu também amo Piero. Mas Israel Pedrosa deu um encaminhamento formidável para isso. Por que eu estou dizendo isso?
Porque eu estou me referindo quando uma cor nasce entre duas. A terceira margem, essa promissora, processo que deflagra nova química, deixa a alquimia. Dialética ou metamorfose de sinergias randômicas e, ao mesmo tempo, intencionais. De novo, o que eu estou tentando dizer é mais ou menos acaso, é mais ou menos intencional. Feigenbauer. É quanto ocorre entre as palavras. No dicionário vivem nuas, abstratas, já entendem a que eu faço referência. Longe de uma inscrição rupestre, potências de estado larval, quando o poeta sopra em suas narinas, palavras que respiram novos timbres nessa política de guerra e paz. A poesia e a tradução são quase dois grandes gabinetes de crise. Confrontos dissonantes, quebras de sentido, curto-circuito da palavra com uma poesia zaum-russa, ou a poesia transmental, a poesia pós-mental. Aquele poema estranhíssimo de Kručonić que diz dir Bullshit. O que quer dizer isso? Nada. Dir Bullshit, em caracteres cirílicos. E aí ele faz uma grande transformação e dessa reflexão vem tudo aquilo que a universidade depois auriu em termos dos círculos linguísticos e das potências fonéticas trazidas por Jacobson, e todos eles partiu da loucura de um grande poeta, Kručonić, e, sobretudo, do imenso, gigantesco, incomparável Hleblínkov. Pois é, quando não a língua de Bao e Artaud, essa língua do nonsense, essa língua só dos ruivos, Artaud, pour en finir avec le jugement de Dieu, para acabar com o julgamento de Deus, é horrível ouvir Artaud, mas de uma intensidade, gritos, gritos, urschrei, para abrir um novo caminho, uma nova perspectiva de palavra. É preciso. Cujo aparente não sentido invoca outras potências de sentido. Aquela em absência de que dizia Saussure, em presença e em ausência. Como quem completa o acorde tristão, Wagner. Didier, eu não posso fazer aqui, não tenho piano. E não descansa, fica na... é uma viagem, chamado acorde de Tristão, que não foi Wagner que inventou, mas enfim, lá, que você vai até o final, porque é uma história de amor, não é? É uma história que vai de não saber e não saber, e só no final da ópera, 3 horas depois desses primeiros acordes, aí pronto, encontra a consonância e vai para o infinito, uma música que não quer terminar. É um pouco aquilo que me move. Inclinado, no entanto, à carta de alforria da dissonância. Evoco a segunda lição da poética musical de Stravinsky, na tradução de saudoso Luiz Paulo Horta, mas não vou fazer, porque vai ficar muito longo. O que ele diz é o seguinte, você espera, como acorde tristão, e a dissonância não vem com a música contemporânea, isso é um erro brutal. Ela já estava em Mozart, em Bach, só que, é claro, ela tem uma outra função distinta da que tem na música contemporânea. O que eu quero dizer, em palavras mais pobres e mais imediatas e simples, é que existe uma latência, estou sendo muito breve, e a partir dessa latência a gente vai construindo a estética da espera e o atendimento das potências reclusas da palavra. Portanto, ouvido de alusão e remissão, gesto de completar, quando possível, as lacunas abertas para sempre incompletas. Basta a iminência de, o movimento para, poesia da poesia, poesia de segundo grau, cada palavra um avatar imanentíssimo, feito de sombra e alusão, quase lugar-tenente de algo que está e não se mostra. Travessia. Estou cortando, não se preocupem. Deixa aqui Bachelard, a visão do último trem subindo ao céu de Joaquim Cardoso, a ornitologia de Bandeira. E mesmo na matemática, né, que tem um grande prestígio, eu tenho um grande amor pela matemática, né? Mesmo na matemática, tem um livro que eu gosto muito sobre a imprecisão. Estamos falando da estética da imprecisão. Vamos fingir que seja uma lição de Calvino. A imprecisão. A imprecisão, que segundo Calvino é precisa. A rapidez, segundo Calvino, é lenta, e vice-versa. Tem um livro maravilhoso que eu gosto muito, que nós tivemos, Merval, fazer uma defesa, às vezes, excessiva da ciência, né? Quando foi preciso. Ou a gente fazia essa defesa, a gente morria. Ninguém está dizendo que a ciência... Não, mas a ciência é complexa, né? Não da vacina, pelo amor de Deus, né? Vamos voltar às loucuras, né? Isso não é uma questão nem psiquiátrica, é uma questão ética e moral. A psiquiatria não junta, é mais complexo do que isso. Mas, assim, nós tivemos que fazer uma defesa exacerbada, um pós-neopositivismo. Mas nós sabemos que não é assim. Tem um livro que eu gosto muito do Wigner, vejam que título maravilhoso. A implausível eficácia da matemática.
É um livro maravilhoso que é provocativo, não é? Quer dizer, olha, é estranho dizer ele como matemático e físico. Eu não tenho como explicar, mas a matemática é quase um milagre. De fato, o que ela diz aqui acontece um pouco aqui também. Essa é uma longa conversa, mas por que eu estou trazendo a matemática? Estou trazendo a cor, a matemática, estou trazendo vários elementos, por quê? Primeiro que a poesia exige todos esses elementos, ou não. Mas cada um faz o que quer, eu gosto de trazê-los. É sempre uma mesma comparação, não apenas sobre a imprecisão e sobre a escuta, sobre o silêncio, mas, sobretudo, da não arrogância, não é? Que acho que talvez seja o grande exercício para qualquer área, mas, sobretudo, para a poesia, não é? Quando não é uma poesia de salão, quando não é no sentido assim, superficial da palavra, né? E é uma coisa um pouco mais intensa. Eu já estou cortando, como vocês podem ver, estou fazendo essa delicadeza necessária. E só vou falar de uma coisa da tradução no final, né? Um campo também muito importante para nós é a tradução, né? Porque a tradução ela é também prestar atenção a uma palavra que vem de longe, a uma interlocução, a um olhar para a alteridade, a uma espécie de diplomacia da paz, né? Porque a poesia tem essa configuração do desinteresse específico e desse trabalho quase que voltado intensamente para a palavra. Como não é meu, enfim, eu vou ler só a tradução, mas não... É um poeta, vejam só, esse poeta ele é do século XIII, é um poeta turco, né? E a língua turca é uma língua de uma beleza, mas são duas línguas diferentes. É até interessante estudar Cavalieri como a língua turca fez uma reforma tão grande que um grande linguista escreveu uma catástrofe bem-sucedida. Tal a mudança que vai desde a linguagem, enfim, é uma coisa realmente muito interessante. Ele tem um poema, enfim... Não, desisti. Ok, vamos lá. Pois é, o que eu posso dizer, até em termos de conclusão, é que a tentativa foi de mostrar alguma coisa à maneira de Sá Carneiro, qualquer coisa de intermédio, né? Pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Mais tédio do que pilar, mais ponte do que... Mas uma vontade transitiva, né? É muito difícil, por isso que eu interrompi o tempo todo a mim mesmo, não só pela bondade que preciso praticar com todos, que vêm aqui com uma generosidade enorme, e eu preciso retribuir pela brevidade do tempo, mas vocês vão ver, já estou aqui terminando. E é difícil falar da minha poesia, não é? Eu tentei, tinha várias coisas que eu, de fato, fugi. Por quê? Porque eu não gosto. Tenho dúvidas sobre o que faço? Fique claro, não tenho dúvidas, sei muito bem o que estou a fazer. Não quer dizer que eu seja ótimo no que faça, mas tenho muita certeza da profundidade das coisas que eu preciso tocar, vivenciando-as, traduzindo-as de alguma forma, né? Mas é difícil falar. Eu prefiro não falar. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Mas por isso que dificilmente me verão lendo poesia, o que é uma pena, seria até interessante que eu fizesse, mas não gosto. Talvez porque eu sou muito ciumento. Ciumento da minha solidão. Ciumento dessa erótica textual que me dá... Enquanto que a gente tinha o nosso amigo Gonçalo Rojas, no Chile, que fazia uma verdadeira... Como o Idobro, por outras razões, que é seu grande... interlocutor, né, em todos os moinhos e ventos, Altasor, Temblor de Tierra. Né? Então, mas esse caso não. Mas eu termino dizendo simplesmente assim, e vou ler um poema, tentei camuflar alguns, outros eu quebrei de propósito, né? Porque é muito difícil falar assim, expondo-se à nudez. Por isso que eu não quis o piano, agradeço a quem ia trazer o piano, porque aí eu ia mostrar mais coisas ainda, não quero. Então, vamos lá. Passei parte da minha vida olhando para o céu, porque às vezes não dá para olhar para a terra, né? E quando a terra fica muito difícil, e tem ficado um pouco interessante ultimamente, né? A gente olha para o céu. Eu gosto de olhar, Carlos Deja, para a cauda do escorpião, que faz limite com o Sagitário. Mesmo a olho nu, quando as noites são belas, dá para ver uma condensação, uma beleza Merval. Agora eu estou vendo menos Merval. Tenho um telescópio maravilhoso, mas quase desperdiçado. Mas se você quiser, eu te empresto. Você que tem os olhos bons. E a gente olha para o céu, nessa parte, com o telescópio, e a gente vê uma qualidade de todo aquele debate, que foi o debate de Giordano Bruno, que foi o primeiro grande defensor do infinito. O pessoal fica sempre nos enciclopedistas. Tá bom, Rouanet, a gente brigava, amava Rouanet. E a gente brigava, Rouanet, eu prefiro o Renascimento, que é mais sujo. Eu gosto da sujeira do Renascimento. E olha para o céu e vê toda essa configuração. Passei parte da minha vida olhando para o céu, anotando em cadernetas, né? Ócio da insônia, ossos do ofício, como quem vive o sonho de Cícero,
República 7 de Cícero. Dilatação do espaço, figura do infinito, espaços luminosos. Meu Deus, desde jovem, o amor a Leopardi. Sempre caro mi fu quest'ermo colle, questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi e profondissima quiete. Homenagem estou fazendo à minha mãe e à poesia de Leopardi, que morreu jovem, muito jovem, escrevendo os poemas aos 21 anos sobre o infinito, coisa mais difícil de escolher um tema sobre o infinito assim de cara, e renovou a poesia italiana, ele, de Petrarca, Leopardi e Ungaretti. Pois bem, essa paixão pelo infinito, talvez aqui desponte a ideia do esquema inicial, esse que vocês não viram, mas não direi palavra, entre o silêncio de Pascal, que tinha uma grande angústia, e o êxtase de Bruno, quando Bruno diz que estão rompendo, Copérnico quebrou, ia lá avançando, e a primeira ideia de infinito, vertiginosa ideia, a vertigem de Nejar, como nós começamos, e a vertigem de Bruno. Vamos lá. Então, a pessoa, um poema diz assim, de uma pessoa: a noite é fria e as estrelas brilham ao longe. É preciso sofrer a vastidão, como quem se entrega ao sacrifício de um Deus. Passei da insônia escura ao candor da Via Láctea. São tantas e tão diversas as formas de sondar a beleza. O cão maior e a estrela Sírius, a mais brilhante de todo o firmamento. Antares, rival de Marte, sendo outro seu vermelho, quase tão forte e vivaz. Sagitário, com seu arco esplendoroso e as vastas nebulosas que se adensam da cauda do escorpião aos braços do arqueiro, a nebulosa da lagoa, a trífida, a ferradura e outras muitas como a M55. Meu sono químico se perde no silêncio em que ressoa a mais profunda paz. E vem, antes que Lúcifer desponte, rompendo a escuridão com a força de seus raios, antes que Lia volte a perseguir com seus latidos gatos, mariposas, hei de voltar sereno aos braços da manhã para caçar as formas da beleza mais funda e mais severa. Muito obrigado e desculpem. Nós hoje assistimos aqui um mundo mágico, o Patmos poético. O Marco Lucchesi nos apresentou esta água saída da rocha. Na medida em que ele falou que gostava de contemplar o céu, não deixa de ser um ato de humildade, porque nós temos que um dia florescer no céu. Nós temos que brotar. Nós, poetas, brotamos no céu das palavras, porque as palavras aprendem a nos amar. E eu percebi hoje esse amor que as palavras têm com Marco Lucchesi. Foi um momento de encantamento de um poeta que é erudito, que é tradutor, e eu estou me lembrando de Rami. Não vou fazer aqui uma conferência paralela, não. Me perdoem. Tá? É que eu estou emocionado, mais nada. E ele desencadeia a poesia, e a poesia nos desencadeia. Aliás, nós temos poetas aqui. Eu quero poder entregar ele nesta noite, nosso presidente da Biblioteca Nacional, nosso companheiro e amigo desta casa de Machado. Quero entregar a ele um diploma, que é o diploma de certificado desta conferência de hoje, que vai ficar marcada na memória desta casa.
eu quero, aliás, convidar a todos, não posso esquecer, para assistir os próximos eventos dessa casa de Machado. No dia 2, às 17h30, a exibição do filme O Judeu, de Tom Azoulay, o último papel de Dina Sfat no cinema. Na sexta-feira, dia 3, às 9h, haverá uma leitura continuada do romance da nossa querida e saudosa Nélida Pinhon, A República dos Sonhos, em conjunto com autores portugueses da Associação Galega de Língua, que estarão na Cidade da Cultura, em Santiago de Compostela. No dia 7, o contista e romancista Alberto Mussa vai falar sobre Tupã, um deus jesuíta, às 16h, aqui no Teatro Raimundo Magalhães Júnior. Nós queremos, portanto, saudar a todos e agradecer pela presença nessa noite, sobretudo ao conferencista.